Bem-vindos a mais um vídeo da Real Político, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, hoje dedicado precisamente ao termo que dá nome a este canal e ao blog que está na sua origem e que tem o link na descrição do vídeo, que é precisamente Real Político. Hoje vamos falar de política nas sombras. Afinal, o que é a Real Política? Afinal, desde que nascemos, que ouvimos falar de política. Porque, em rigor, tudo é política. Antes de avançarmos, defina-se que a política é um termo que não podia deixar de ser grego, que se refere à atividade de gerir a cidade, que em grego se diz polis. Assim, desde que o ser humano se sedentarizou, que existe política. Mesmo antes, em sociedades nómadas, embora de forma discreta, embora de formas diferentes, embora em diferentes dimensões, embora em diferentes estilos, modos e práticas, havia política. No entanto, a política, tal como a hoje a entendemos, existe precisamente desde o tempo da sedentarização, mais ou menos há 6.000 anos, na cidade de Ur, pensamos nós. Assim sendo, política é definir, decidir e executar, desde quem constrói a estrada, quem recolhe o lixo todos os dias, quem contrata professores, quem contrata os médicos, quem contrata os enfermeiros, se há alimento, se há água, se há as coisas que nós necessitamos para o dia a dia. Garantir que tudo funcione e, de preferência, bem, é o que de facto é política. Política, no fundo, é o que nós fazemos em casa, mas aplicados para a freguesia, ao concelho, ao distrito, aos países e, em último nível, ao mundo todo. E digamos que durante muito tempo foi mesmo assim. Havia os reis e os senhores que iam melhor ou pior gerindo as coisas. Umas vezes corria bem, outras vezes nem por isso. Era preciso mais alimento, invadia-se o país vizinho. Queria-se mais peixe a rotas comerciais, invadia-se a costa do oponente. E depois, claro, os sentimentos mais ou menos mesquinhos que sempre tornaram o ser humano este ser, afinal, tão interessante. Ora, tendo em conta tudo isto, nada é mais simples, especialmente em grandes, mesmo em gigantescas dimensões, que entender que tudo isto é bastante complexo e que na base de toda a política está, ou devia estar, o povo, de preferência bem tratado, feliz e contente, e por isso foram-se tentando vários sistemas, várias ideologias, isto é, vários modos de gerir tudo isto. A velha técnica da tentativa e erro, como em tudo, como em todos nós acabamos por fazer isso. Porque ao longo da história, as cidades e os países começaram a ficar cada vez maiores, mais complexos, com mais população, com mais exigências, e isto começou a denotar um fator fundamental em toda a política. O povo, de preferência, tem de estar satisfeito do modo como é governado. Pois povos insatisfeitos têm uma grande tendência de serem difíceis de governar, de seguirem a política que os seus políticos definiram, e pode-se chegar ao ponto desse mesmo povo expulsar os seus políticos, aqueles que executam a tal política, em coisas que normalmente são muito desagradáveis e que se chamam revoluções, e que, se os fins normalmente são muito elevados, os meios nem por isso. Lembremos-nos que na base da Revolução Francesa os ideais eram extremamente nobres. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Isto é, os seres humanos serem todos irmãos. Que quer dizer fraternidade. E no meio disto tudo foram mortos pela guilhotina 40.000 pessoas em menos de 2 anos. Portanto, grandes ideais, os modos de os atingir é que são um bocado dúvidos. Isto ao ponto que na Grécia, sempre a Grécia, se ter criado o conceito de democracia, que significa literalmente o poder do povo. Isto é o povo que vai ser governado que escolhe quem o vai governar. Isto é, quem vai exercer a política, o governo da polis. Na teoria, pensavam eles, o povo elegeria sempre os seus melhores para o fazer. Por isso a política seria sempre bem executada.
mas 3.000 anos de peripécias chegam para demonstrar que os nossos antepassados gregos estavam a ser assim, talvez, um pouco otimistas demais. Mas entre bons e maus, génios e mentecaptos, cá nos encontramos no ponto em que estamos hoje. E depois de monarquias, impérios, ditaduras, oligarquias e tudo isto e todas as outras tentativas, é precisamente a democracia, criada há mais de 3.000 anos, que vigora em quase todos os países do mundo, pelo menos ocidental, pelo menos é o que parece. É nesta necessidade de, por um lado, governar de facto a coisa pública, mas também em simultâneo de convencer o povo a votar para que se possa exercer esse governo, que se criou a divisão entre política e realpolitik. Foi no século XIX, desta vez na Alemanha, alguma coisa não grega, que um tal Clemens von Metternich, acho que disse bem, não disse bem de certeza absoluta, avançou com o termo em que política passava a definir a vertente mais ideológica, retórica, popular da gestão do Estado, e a realpolitik, pelo seu lado, passava a tratar do que de facto tinha que ser feito e realizado. Pois convencer o povo, levá-los a eleger os seus representantes, levá-los a aceitar as suas ideologias e a acreditar nessas ideologias, em ideais, convencer o povo a votar em nós, viu-se e vê-se que dá um enorme trabalho. Em especial quando o povo não quer saber quem é que vai recolher o lixo, como é que a água lhe chega à torneira, ou quem paga ou formou o médico que o atende quando está doente, ou ensina o filho quando manda para a escola. São coisas chatas demais, complicadas demais, e no final o importante disto tudo é uma coisa e uma só coisa: que tudo funcione para que se possa viver o melhor possível. Como isso acontece, não importa. Por isso, lá se desenvolveu toda uma arte, toda uma atividade que tem por objetivo convencer o povo que se vive bem e que se votar neste ou naquele se vai viver ainda melhor. E depois há tudo o resto que é necessário fazer para que isso aconteça. E é isso a que se passou a chamar realpolitik. O primeiro vislumbre que a população em geral teve desta realidade, desta diferença, não foi, curiosamente, nem pelos jornais, nem pelo estudo da história, mas sim pelo humor. A série de televisão britânica Sim, Senhor Ministro e depois Sim, Senhor Primeiro-Ministro trouxe para as luzes da ribalta algo que a realpolitik absolutamente detesta: a diferença abismal entre o que é dito ao público e o que é decidido nos gabinetes e nos corredores. O que é mostrado e o que é escondido. E como muitas vezes atos e feitos altamente louváveis e necessários são conseguidos pelos modos dos mais sórdidos e mesquinhos. A absolutamente genial personagem do Sir Humphrey Appleby, interpretada pelo ator Sir Nigel Adwood, quase que se tornou sinónimo do que é de facto a realpolitik no seu cerne, no seu âmago. O mal disto tudo é quando o que as pessoas pensam de como se devia fazer as coisas não coincide como as coisas têm que ser feitas para que de facto acontecerem. Porque algumas vezes, a maior parte das vezes, a felicidade e a alegria do povo são conquistadas com práticas que não são nem felizes, nem alegres, muito antes pelo contrário. Se na política os meios não justificam os fins, na realpolitik os fins justificam sempre os meios. Por isso, a política passou a mostrar e a anunciar os resultados e a realpolitik a garantir que eles acontecem, seja como for, seja de que modo for, senão o povo não vive feliz e contente. Claro que esta divisão, com o surgir dos sistemas de direito democrático, com os órgãos de comunicação social, ainda por cima agora com as redes sociais e com a própria complexização do mundo, adensou-se muito mais. A política criou uma percepção idílica em que o mundo é naturalmente bom
e que tudo se consegue desde que haja bom senso e justiça. Tudo é sorrisos, beijinhos, apertos de mão e visitas a criancinhas e a velhinhos e que tudo se vai resolver não tarda amanhã, pelo meio-dia, mais coisa, menos coisa, e isto vai ser um paraíso para todos. Eis a política no seu pleno funcionamento. E as pessoas acreditam. Só que o mundo e as sociedades que a compõem, constituídas por animais, mamíferos, os tais homos, e que só depois, e nem sempre são sapiens, continuam a ser impiedosos, egoístas e sanguinários, como foram desde a sua origem. Afinal, meus caros, ninguém revogou a lei da seleção natural e da evolução das espécies. Os fortes continuam a vencer e os fracos a perder. Os fortes continuam a ter e os fracos a não ter. Uns continuam a prosperar e outros a sucumbir. Uns sabem o que é a alegria, outros sabem o que é a amargura. É assim e é, convenhamos, como afirma Darwin, é mesmo assim que deve ser para que a natureza mantenha o seu equilíbrio. Assim, a Realpolitik criou um sistema, que até deu o nome de Deep State, em que alguns poucos fazem o que é necessário para que a maioria acredite piamente naquilo em que quer acreditar e em que é feliz, alegre e contente. A Realpolitik, enfim, é a política da realidade. É essa onde se faz acontecer, em que se decidem as coisas, em que se fazem as alianças, em que se cometem as traições, em que o foco está nos fins e não nos meios. É saber a verdadeira razão das coisas, as bases do que em rigor define as nossas vidas e os nossos dias e que me prende a atenção e que me leva a investigar, a estudar e também a partilhar convosco, humildemente, o pouco que vou aprendendo, descobrindo e desvendando. Claro, e cada vez mais, há uma opinião negativa da Realpolitik por parte do povo. Afinal, todos desconfiam do que não conhecem, em especial quando sabem que esse conhecimento e esse ocultar é deliberadamente intencional, calculado e planeado. E, de facto, há várias razões para isso. Muitas das coisas das quais estão relacionadas com a percepção absolutamente correta de que essa abordagem política dá prioridade a interesses pragmáticos e estratégicos em detrimento de princípios éticos e morais. O primeiro fator a contribuir para essa desconfiança é a falta de princípios morais transparentes, pois a Realpolitik foca-se nos interesses nacionais acima de considerações éticas ou morais. Em rigor, o que importa somos nós e os outros que se desenrasquem. Tal leva as pessoas a acreditar, e com toda a razão, que os líderes políticos estão dispostos a sacrificar princípios morais em nome do poder ou do interesse nacional, como de facto tem e deve de ser. Em segundo lugar, a Realpolitik centra-se na busca de poder e sobrevivência a curto prazo, em detrimento de objetivos mais amplos de justiça ou paz duradoura. Afinal, o povo quer saber o que vai comer logo ao jantar e não daqui a 20 anos pelo almoço. Claro que tal gera uma enorme desconfiança entre aqueles que acreditam numa abordagem mais idealista na política internacional e os que não acreditam nessa política. Em terceiro, porque, e com razão e não raras vezes, a Realpolitik recorre a manobras diplomáticas opacas, a estratégias realistas, que muitas vezes envolvem negociações e acordos de bastidores muito longe do escrutínio público, completamente nas sombras. Claro que cria suspeitas absolutamente legítimas no aspecto da política, sobre a transparência das ações dos líderes políticos, fazendo com que as pessoas perguntem se estão a ser informadas sobre as verdadeiras motivações por trás das decisões e, obviamente, que não estão a ser informadas. Claro que, em quarto lugar, em todo este contexto, há um forte potencial, um grande eufemismo aqui, para ignorar os mais básicos direitos humanos e cívicos.
Em alguns casos, a realpolitik obriga a decisões que ignoram considerações de direitos humanos em favor de vantagens políticas e económicas. Tal pode ser entendido como insensível ou mesmo imoral ou ilegítimo por aqueles que valorizam a proteção dos direitos fundamentais, embora, muitas vezes, são precisamente essas medidas que garantem o nosso modo de vida, a nossa liberdade, o nosso sustento mais básico e mesmo a nossa segurança mais elementar. Em quinto, a óbvia desconfiança em relação aos políticos, com a história repleta de exemplos de líderes que usaram a realpolitik para justificar ações controversas ou mesmo agressivas. Isso contribui para a desconfiança generalizada em relação a essa abordagem, especialmente quando as consequências das decisões são prejudiciais para outros países ou para outras populações. Por último, e não em último, a principal característica que tanto acusam a realpolitik: falta de consciência. A realpolitik muitas vezes é criticada por ser oportunista e por ter falta de consciência moral. Afinal, consciência e honestidade, como afirmava um grande ideólogo da realpolitik, Henry Kissinger, são virtudes de quem não tem muitas outras. Mas tal gera, claro, desconfiança, pois as pessoas perguntam-se se os líderes políticos estão a agir de acordo com princípios ou apenas em resposta a circunstâncias específicas. Claro que estão a reagir em resposta a circunstâncias específicas. No entanto, é importante observar que a realpolitik, apesar das críticas, é uma abordagem que tem sido historicamente empregue por muitos países e líderes, reconhecendo e resolvendo na prática as realidades complexas e muitas vezes impiedosas da política internacional e nacional. A desconfiança que recebe reflete diferentes visões, uma mais idealista, outra mais realista, de como os Estados devem conduzir as suas relações e abordar os seus desafios globais. No entanto, a realpolitik deve existir, controlada, obviamente, escrutinada, por certo, com limites bem definidos e bases intransponíveis, mas deve e tem mesmo que existir. Porque no fundo, e no fim de tudo isto, Darwin continua a ter razão. E embora todos gostássemos que não fosse assim, o mundo, como desde a origem, continua a não ser um lugar nem bonito, nem simpático, e morais e éticas à parte, o lixo tem que continuar a ser recolhido e as populações, embora disso não tenham noção, não comem ideais e não se alimentam de boas intenções. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir umas opiniões e conhecimentos sobre política, estratégia e diplomacia. E se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham aí um like que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, meus caros, até para a semana. Foi um gosto. Obrigado.